voltamos com o NT Vale Especial. Já tem aqui ao meu lado Hélio Moura, jornalista e apresentador do NT Vale Diário. Olá, Hélio, tudo bem? Tudo bom, Anne? É bom estar aqui de novo. Essa semana, muitas notícias em destaque. Teve muitas cenas, por exemplo, de agressão de policiais que foram bastante impactantes. No Rio de Janeiro, Anne, a gente vê nas imagens truculência por parte de alguns policiais militares, como num caso aí, a gente tem as imagens que está mostrando aí, um documentarista, ele estava sentado, canadense, sentado no chão e leva um chute de um policial. Em outras imagens a gente vê uma artista plástica, ela está inclusive de costas, ela nem está vendo o que está acontecendo e leva alguns chutes dos policiais. Outras imagens ainda mostram uma mulher sendo assediada por um PM, assediada verbalmente, mas assediada por um policial militar. Cenas tristes de alguns policiais no Rio de Janeiro. Que imagens negativas, nesse período de Copa, né? E teve a questão da eleição também, já tem candidatos com a candidatura contestada, a população já pode acompanhar isso? Exatamente, Anne. Então, entre os candidatos à presidência, que são aqueles que têm maior visibilidade no cenário político, 4 nomes só vão conseguir continuar na corrida eleitoral se entrarem com recurso no TSE. E no TSE, no site, a população já pode analisar também as propostas de governo, qual é o plano de governo de cada candidato, já está tudo dentro do site do TSE. Em relação à Copa também, tem a questão da arena que vai entrar em licitação, é isso? Como é essa? A Arena Pantanal, Anne, ela é uma das construídas exclusivamente para a Copa do Mundo e não tem o que fazer. O governo do estado não consegue, não tem como lidar com isso e cuidar porque nem serve para os times locais. Então, está em licitação, ou seja, se vier a dar algum lucro isso aí, o lucro não vai ser para o estado, que investiu muito dinheiro para a construção disso aí, com dinheiro público e financiamento do BNDES. Tá certo. Hélio Moura, muito obrigada pela sua presença, suas informações. Obrigado, Anne. E tivemos também outras notícias de grande destaque em todo o mundo, como o conflito na faixa de Gaza entre israelenses e palestinos. Na quarta-feira, depois de conversas com o Egito, Israel aceitou uma proposta de cessar fogo com as facções armadas na faixa de Gaza. Mas o Hamas não deu uma resposta sobre o plano, então Israel retomou os ataques. O Estado judeu disse que aceitava o plano e o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, deu boas-vindas à iniciativa. No entanto, o Hamas rejeitou a proposta. Segundo o porta-voz do grupo, eles só vão aceitar um cessar-fogo que inclua um acordo completo sobre o conflito. O movimento exige a suspensão dos bombardeios, o fim do embargo comercial e a libertação de prisioneiros. Israel suspende os ataques contra a faixa de Gaza por algumas horas, mas o Hamas continuou disparando foguetes. O Estado judeu já tinha avisado que iria retomar com a força caso a Palestina não aceitasse o acordo. Com a falta de um sinal positivo, o país retomou os ataques. Na quinta-feira, Israel e o Hamas entraram em um cessar-fogo por 5 horas. A trégua foi aceita pelo Hamas no final da noite de ontem, depois que o exército israelense garantiu que ia interromper as operações militares. A população de Gaza aproveitou a janela humanitária e correu para o supermercado para reabastecer o estoque. Desde que o conflito começou, as ruas da região estavam desertas. A fila do banco também estava enorme. Dezenas de pessoas tentavam sacar algum dinheiro. O navio Costa Concórdia voltou a flutuar esta semana, 2 anos e meio após naufragar na costa italiana. Esse é o penúltimo passo para que ele possa ser rebocado e desmontado. A carcaça da embarcação estava parada em uma plataforma temporária há 1 ano, depois de ter o casco desentortado. Pelo menos 22 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas em um acidente de metrô na Rússia na última terça-feira. 3 vagões descarrilaram no leste de Moscou, capital do país. 2 funcionários do metrô foram presos na quarta-feira, acusados de negligência. Eles teriam usado um fio inadequado em um dos equipamentos durante a manutenção. O fio teria causado um superaquecimento e provocado o acidente.
Mais de 10 pessoas morreram durante a passagem do tufão Hamasun pelas Filipinas. As rajadas de vento chegaram a 250 km por hora. O tufão chegou na terça-feira à noite e devastou pequenos vilarejos pesqueiros no leste do país. Várias regiões do país ficaram sem fornecimento de energia, deixando quase 5 milhões de filipinos no escuro. 370 mil pessoas tiveram que deixar as casas e buscaram abrigos em centros de proteção. Em Manila, capital do país, não ocorreram inundações, mas as autoridades decidiram fechar de forma preventiva escritórios e a bolsa de valores. Árvores foram derrubadas, casas ficaram destelhadas e ruas estiveram desertas. A temporada de tufões nas Filipinas, que vai até novembro, atrai entre 15 e 20 ciclones ao país todos os anos. Um novo sistema biométrico de pagamentos foi lançado na Suécia. Os clientes já podem pagar por produtos escaneando as veias da mão. O aparelho chamado de Kikster está sendo usado em bares e restaurantes no campus da Universidade Lund. Cansado de esperar em filas enormes no supermercado, Frederick Liefland pensou em um jeito mais fácil de comprar. Eu passei um tempo analisando o que leva mais tempo no ponto de vendas e vi que o processo de pagamento era o entrave e que devia existir um jeito melhor de pagar. Por conta disso, o estudante da Universidade Lund desenvolveu o Kikster, um sistema de pagamento que une tecnologia de escaneamento com informações bancárias. Nós precisávamos pegar a tecnologia e conectar ao setor financeiro, às contas bancárias, e esse tem sido um processo longo e difícil. Precisamos descobrir um jeito mais simples de fazer isso, diz o dono do projeto. O aparelho funciona de forma fácil. Os usuários digitam os 4 últimos dígitos do próprio celular e colocam a palma da mão sobre um leitor por 5 segundos. O dinheiro é automaticamente debitado na conta bancária do cliente. Fazer o registro também é simples. Estudantes escaneiam as palmas em um terminal Kikster e digitam a identidade e número de telefone na máquina. Clonagem de cartões de crédito e roubo de dados têm deixado consumidores cada vez mais vulneráveis, mas segundo Liefland, a novidade é segura. O padrão das veias da mão é único em cada pessoa, então é uma solução muito segura. Como está dentro do corpo, então não é visível ao olho humano ou câmeras comuns, o que o torna muito seguro. Até agora, cerca de 2.000 pessoas no campus usam o Kikster em 15 pontos de alimentação. É muito bom. Eu não tenho que me preocupar em ter dinheiro comigo, é muito conveniente. Eu acho que é muito rápido e fácil, é fácil de usar e você pode pagar muito rápido, então eu penso que é muito bom. Eu acho seguro, você se sente seguro quando o aparelho escaneia sua mão. Frederick Liefland planeja expandir o Kikster para fora da universidade. Ele espera que dentro de 5 anos esteja usando o aparelho para 90% de suas compras, sem ter que esperar em longas filas. Nos Estados Unidos, pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte descobriram que uma espécie de formiga que ela passa por mudanças físicas drásticas quando há uma disputa pela liderança na colônia. Os cientistas sugerem que mudanças hormonais no cérebro acionam uma transformação física no corpo de formigas saltadoras de Yerdon, que as transformam em máquinas de guerra. A rainha foi removida dessa colônia de formigas, o que provocou uma guerra de 1 mês para ver quem seria o substituto. Clint Pernick, pesquisador da Universidade Estadual da Carolina do Norte, explica que sem a monarca, os subordinados passam por uma transformação física e começam a competir entre si para se tornar o próximo líder. Então, uma vez que a competição termina, o que nós vemos é que acontecem mudanças dentro do corpo e, em poucos dias, mudanças na dopamina no cérebro. Acreditamos que isso está ligado à reprodução que começa nesses trabalhadores. Com o tempo, você vê grandes efeitos e nenhum deles é baseado em mudanças no DNA. São alterações na expressão do gene que causam essas diferenças.
Marcadas por cores diferentes para identificação, as formigas competem e o nível de dopamina aumenta. Isso aciona os genes que mandam novas instruções para o corpo, transformando insetos em figuras dominantes. E as mudanças são significativas, de acordo com Pernick. Com apenas alguns dias, o cérebro da formiga, que parece estar ganhando a competição, diminuiu de tamanho até 25%, concentrando toda a energia em gerar ovários para a reprodução. A expectativa de vida aumenta 3 vezes mais e ela cresce, ficando maior que as outras e as forçando a se tornarem subordinadas. Pernick diz que a mudança no comportamento e a transformação física parecem estar ligadas por hormônios neurais. Ele diz que essas descobertas podem fornecer novas informações sobre o relacionamento entre hormônios e a expressão de genes em humanos. Uma vez que a gente começa a entender como os neurotransmissores em nosso cérebro interagem com a expressão dos genes, isso é algo que é muito real e importante na procura por doenças humanas e mudanças no comportamento humano no futuro. Pernick defende que mesmo as formigas sendo pequenas, elas guardam um potencial enorme para a saúde humana e o desenvolvimento físico. E na Suécia, cientistas modificaram um motor a diesel para funcionar com gasolina. Um ajuste que pode reduzir significativamente emissões e o consumo de combustível para veículos na estrada. O professor Bent Johansson garante que o motor diesel modificado pode ajudar a melhorar a eficiência do combustível e limitar as emissões. Mesmo parecendo contra-intuitivo, Johansson adaptou o motor para funcionar com gasolina. É quase o mesmo motor e mesmo tanque. Você precisa encher com combustível diferente, mas é só isso. E já é feito por engano por milhares de pessoas que enchem os carros a diesel com gasolina. Então não é muito bom você fazer isso sem saber como, mas se souber usar, pode ter benefícios significativos, menos consumo de combustível e menos emissões. Um atraso de nanosegundos na ignição é a peça-chave para o trabalho de Johansson e o professor Per Tunestål. O atraso na ignição permite o combustível e o ar misturarem o suficiente antes da combustão começar. Fazendo isso, pode-se evitar temperaturas muito altas e a formação de óxido nítrico e também evitar áreas ricas em combustível onde existe muita produção de fuligem. Eles chamam o processo de combustão parcialmente misturada. E em testes de laboratório, esse atraso entre o abastecimento e a queima produziram resultados dramáticos. Comparado a um processo de diesel normal, nós estamos falando de ordem de magnitude, então, a redução de cerca de 95% a quase 100% de emissão de óxido nítrico e de fuligem. Tunestål explica que o método pode revolucionar a indústria de caminhões, mantendo os motores tão limpos que não será necessário conversores catalíticos. Eles defendem também um aumento da eficiência do combustível em quase 50%. O processo pode até ser adaptado para motores de carro diesel, mas a tecnologia deve demorar 1 década antes que chegue às estradas. E no próximo bloco, a contaminação da AIDS, que caiu no mundo, mas cresceu no Brasil. Nós voltamos já já.